O Internacional se reapresentou nesta segunda-feira pela tarde e começa a preparação para o jogo da próxima quarta-feira contra o Ceará, jogo que vale pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, nesse momento eu quero te falar sobre as principais informações do Internacional envolvendo negociações. Eu quero te falar sobre Gatito Fernandes e Rafael Navarro, dois jogadores que já estavam na mira do Internacional, e eu quero te trazer novas informações sobre essas possibilidades. E além disso, eu quero te trazer a grande notícia dessa tarde, porque o zagueiro Vitão, do Internacional, que tem negociações inclusive para uma renovação de contrato, está na pré-lista da Copa do Mundo do Tite. Será que ele pode aparecer em dezembro no Catar? Essas e muitas informações tu consegue aqui no vídeo de hoje. Só antes, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. E só antes de a gente começar, não esquece de deixar já o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas, ajuda muito no desempenho e na performance do canal também, enquanto deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu assiste os vídeos, porém tu não te inscreveu, aproveite e inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link da descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre 4 paredes, e uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo e adquira aqui no Ativo Ultra no primeiro link na descrição, tá bom? Vamos começar então com as informações do Internacional aqui desta segunda-feira. O Inter que fez a sua representação agora pela tarde, uma representação um dia depois do jogo contra o Curitiba, porque o Inter já joga na próxima quarta-feira às 9h30 da noite contra o Ceará. Ou seja, o Inter só teve essa atividade, que não contou com os titulares que ficaram na academia, apenas com jogadores não relacionados e alguns reservas. E amanhã, no treino da terça-feira, vai ser o único treino que o Mano Menezes vai ter para conseguir preparar essa equipe para o jogo contra o Ceará. Apesar de ser uma equipe que disputa pela parte baixa da tabela, inclusive o Ceará que vem brigando para não cair no Campeonato Brasileiro, vai ser um jogo muito difícil exatamente por esses motivos, porque o Ceará vai jogar assim basicamente porque se o Ceará perder esse jogo, existe uma possibilidade até que grande do Ceará entrar na zona do rebaixamento. Por isso que é um jogo perigoso para o Internacional, porque o Ceará vai vir com basicamente todas as armas para tentar sair do Beira-Rio com os 3 pontos. Para essa partida, o técnico Mano Menezes deve ter as voltas de Taison e Liziero, dois jogadores que retornam ao terceiro cartão amarelo, dele mesmo que retorna de suspensão e irá ficar novamente na Casa Mata, porém ainda não irá contar com nem Maurício e nem Gabriel Mercado. Esses dois jogadores ainda devem seguir no departamento médico do Internacional. No caso do Maurício, pode ser que no jogo do final de semana, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, que aí sim pode ser que o Maurício volte ao time, pelo menos do banco de reservas, tá bom? Passando agora para mais informações, eu quero te falar exatamente sobre essa notícia que a gente teve pela tarde, que foi muito interessante para o Internacional, que é o caso do Vitão estar na pré-lista da Copa do Mundo do Tite. Essa primeira lista que conta com cerca de 55 nomes. Desses 55 nomes, 26 serão os convocados que irá fazer a lista final que irá para o Catar. O Vitão está entre os zagueiros nessa pré-lista, né, e disputa uma vaga na Copa do Mundo. É um dos zagueiros que faz um excelente Campeonato Brasileiro, é o zagueiro que mais desarmou, que menos tomou cartão amarelo, é um jogador que inclusive já tem 2 gols nesse Campeonato Brasileiro, fazendo um inclusive ontem contra o Curitiba. Então é um atleta que vem jogando muito bem pelo Internacional. Só que esse fato dele estar nessa pré-lista do Tite de agora se tornar um jogador cada vez mais valorizado, também acende o alerta para o Internacional comprar esse jogador de uma vez. Esse jogador não pertence ao Inter, pertence ao Shakhtar Donetsk. Ele tem contrato com o Inter até a metade do ano que vem, ou seja, até julho do ano que vem. E o Inter precisa comprar esse jogador junto ao Shakhtar. E o Shakhtar faz um jogo duro nessa negociação. Ele só aceita liberar esse atleta por cerca de 4 milhões de euros. Que hoje dá na casa dos cerca de 20 milhões de reais. Não é um valor alto. Se a gente for pegar, por exemplo, o Bruno Mendes, que foi o jogador que saiu na metade agora dessa temporada, né? O Corinthians naquele momento queria 6 milhões de dólares pelo Bruno Mendes. O Vitão custa 2 milhões a menos, né? Custa cerca de 4 milhões de euros. Ou seja, é um jogador inclusive mais barato que o Bruno Mendes. Por isso que é interessante o Internacional comprar o Vitão, porque é um jogador interessante, é um jogador novo de apenas 22 anos que no futuro o Internacional consegue certamente revender pelo dobro, triplo, quádruplo do preço.
Outra coisa interessante é que o Vitão é o único jogador do estado do Rio Grande do Sul a estar nessa pré-lista de Copa do Brasil. A gente sabe, por exemplo, que o Johnny é um jogador que pode aparecer na lista de convocação dos Estados Unidos. A gente sabe, por exemplo, que o próprio Depenha não apareceu na lista do Uruguai. No caso dos argentinos ainda não saiu a pré-lista, mas muito pouco provável que tenha algum dos argentinos nessa pré-lista do Internacional. Então, os dois jogadores que podem pintar no Qatar é o Johnny e o Vitão, né, que está nessa pré-lista do Tite, tá bom? Se vier algum zagueiro a se lesionar, daqui a pouco o Gabriel Magalhães, o Ibanez, o Militão, o Marquinhos, jogadores que são hoje os jogadores que devem ser convocados, né? Se algum desses atletas vierem a se lesionar, possivelmente pode ser que o Vitão entre na vaga de algum desses 4 jogadores, tá bom? Passando agora para mais informações, eu quero te trazer 2 informações. A primeira sobre Gatito Fernandes, jogador que tem contrato com o Botafogo até dezembro, poderia vir para o Internacional, inclusive o Inter sondou esse jogador ali pelo meados de setembro. É um jogador que poderia vir para ser o novo goleiro, o Inter que pensava na ideia de trazer um novo goleiro mais experiente para a disputa da Conmebol Libertadores. Porém, aconteceu uma reviravolta nessa ideia, porque desde que o Kehler assumiu a titularidade do Internacional, vem fazendo bons jogos, a direção não que desistiu, mas deixou em segundo plano essa busca por esse goleiro. Por isso que muito possivelmente o Gatito não venha para o Internacional, mas ele deve ir para o São Paulo. São Paulo está forte na negociação envolvendo o Gatito Fernandes e é um jogador que pode pintar no São Paulo em 2023. E o Inter basicamente desiste dessa negociação, né? Desiste dessa possibilidade de contar com o Gatito Fernandes. Inclusive, deixa aqui nos comentários se tu gostaria desse jogador vir para o Internacional ou não. Passando para mais uma informação, quero te falar sobre o Rafael Navarro, jogador do Palmeiras, chegou nessa temporada no Palmeiras, inclusive numa concorrência com o Internacional, o Palmeiras acabou ganhando a negociação. É um jogador que perdeu muito espaço com a chegada dos dois argentinos, Flaco Lopes e Merentiel, e hoje é a terceira opção de ataque do Palmeiras. Porém, o Internacional até sondou esse jogador, buscou valores, viu se o Palmeiras poderia ter o interesse no empréstimo com opção de compra do jogador e já viu, né, basicamente que o Inter não vai conseguir essa negociação. O Palmeiras não quer liberar qualquer jogador para algum clube concorrente com ele, né, que dispute Libertadores, Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro. O Palmeiras não vai liberar nenhum atleta para o Internacional, sendo de base, sendo quinto, sexto reserva do time. O Palmeiras não vai reforçar nenhum rival, nem Corinthians, nem Palmeiras, nem Flamengo, nem Atlético Mineiro, nem São Paulo, times que brigam pelas mesmas coisas que o Palmeiras não vai reforçar esses times, por isso que o Rafael Navarro está descartado como reforço do Internacional, é um jogador que não deve pintar no Inter na próxima temporada, tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero ter gostado, deixa o teu gostei, te inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui, não esquece também, deixa o teu gostei, ativa o Ultra e também não esquece, né, de deixar nos comentários as tuas perguntas, lembrando, primeiro link na descrição, ativa o Ultra, o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre 4 paredes, uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então, grande abraço a vocês, volto logo mais com as informações, valeu, falou e fui!